Com relação à Câmara Municipal de São Luís, ontem eu até dizia que a gente ia acompanhar uma sessão ordinária, mas foi uma extraordinária, bastante movimentada. Esta sessão extraordinária que a Câmara realizou ontem aqui em São Luís, colocou em votação 23 vetos, que são de autoria, esses vetos, do Executivo. O prefeito Eduardo Braide, ele, assim que recebeu, eu creio assim, o resultado de votação de alguns projetos, e aí ele andou vetando esses projetos. E aí esses vetos, 23 vetos, entraram ontem na pauta de votação e a maioria foram derrubados ontem. E aí você já imagina como é que ficou, né? De um lado, quem é oposição fazendo a sua parte. Quem é situação também tentando fazer a sua. E lá a galeria esteve tomada de uma classe que estava aguardando com muita expectativa o resultado da derrubada ou não dos vetos, que é a classe dos controladores do município e os auditores fiscais. E o resultado foi que uma mensagem, ou seja, um veto que tinha a ver com o aumento do salário do prefeito e que garantiria um reajuste futuramente do salário dos auditores e também dos controladores. A matéria o veto foi derrubado, isso aí foi até comemorado lá pelos auditores e controladores. Para começar, vamos ouvir qual foi a reação na fala da presidenta do sindicato que representa a categoria, que é a senhora Naíbe, que representa o sindicato da categoria dos auditores e controladores fiscais. Vamos acompanhar o que ela diz, a senhora Naíbe. Mais de 400 famílias, mais de 3 categorias, a minha de auditores fiscais, o dos controladores, dos técnicos de urbanismo, alguns médicos, alguns engenheiros, várias categorias tiveram seu salário reduzido em 30%, 35%, alguns até um pouco mais. Por quê? Porque o salário do prefeito, o subsídio do prefeito, ele vinha sendo congelado. A última alteração foi em 2009 para valer em 2010, que foi o prefeito João Castelo. De lá para cá, o salário do prefeito estava congelado. Com isso, os servidores dependiam do aumento do salário do prefeito para que pudesse ter de volta o seu salário integral. E isso foi vetado pelo prefeito. Então, graças a Deus, os vereadores dessa casa tiveram a sensibilidade de perceber que os servidores não podiam ficar com seus salários reduzidos, com terem a sua vida toda desorganizada. E hoje, com a derrubada do veto da grande maioria, a qual nós agradecemos a todos. Muito bem, então você acompanhou aí a fala da senhora Naíbe, agora vamos logo na sequência acompanhar o que disse um dos integrantes da base do governo, que é o vereador Douglas Pinto. Vamos ouvir, acompanhar, se assim for possível. James. Deu para perceber que a base também, em algumas situações, acompanhou a derrubada de alguns vetos, né? Como é que o senhor justifica, já que o senhor pertence também à base? A gente tem a liberdade, né, de votar da maneira que a gente acredita, com propriedade. Então a gente tem aí 23 vetos para serem analisados. E os principais que a gente viu aí, o principal que a gente viu foi o aumento do salário do prefeito de 25 mil para 38 mil reais. Quer dizer, o próprio prefeito vetou, esse projeto veio para a Câmara e a Câmara derrubou o veto. Mas o que está por trás disso, né? A gente está falando que existem outros funcionários que têm como base, referência, o salário do prefeito. Então, na hora que aumenta o salário do prefeito, também aumenta o salário de outros funcionários do município, como procuradores, controladores, e a gente tem 115 funcionários do município que recebem acima do teto, né? Então a gente está falando de uma despesa de mais de 23 milhões de reais por ano, né? Então eles já ganham 25 mil reais e o salário deles vai aumentar se o salário do prefeito aumentar. Então a gente está falando dessa despesa de 23 milhões de reais, isso gera um impacto na receita do município